Fala galera, beleza? Bem-vindo ao Perenha Cash, mais um podcast para vocês, top hoje. Hoje eu vou falar pra você, eu tô no meio de 3 férias, eu vou até comer, vou ser popotizado. E isso que é legal. Você imagina eu sair daqui, eu não sei se eu saio hoje daqui, viu gente? Mas antes de tudo, não esqueça, compartilhe nossos vídeos, o sininho e deixe as suas mensagens. Elas são muito importantes. Hoje eu tô com a Cleidmar, a Elisângela e o Everton. Eles são especialistas em hipnose. E hoje eu vou assim, quero saber tudo sobre esse assunto. Você tá enrolado hoje, hein? Ah, e aí, gente, beleza? Beleza? Tudo certo, Alexandre? Mil maravilhas. E aí, tá? Concentra no olhar aqui já, que daqui a pouco a gente já não, eu tô aqui, ó, nem olho pra cara de... Eu não vou olhar. Vocês não vão conseguir agora, nesse momento não, devagarzinho vocês vão levar. Devagarzinho a gente vai conduzindo. Mas vamos aí, primeiro, eu quero saber de onde é cada um de vocês, né, e vocês explicam aí, eu sou um cara, eu sou fulano, pra colocar pra gente fazer o nosso início do programa. Né? Posso começar aqui, gente? Pode. Bom, é o seguinte, eu sou a Cleidmar, sou hipnoterapeuta e jornalista, estudo hipnose há alguns anos e tal, e há um ano atrás eu resolvi partir para essa formação efetivamente, né, em hipnose, e hoje eu atuo com hipnose clínica, hipnose regressiva não verbal e hipnose regressiva por emoção, são 3 tipos de hipnose. Estou indo aí com uma formação master em hipnose, e hoje sou uma das monitoras dos cursos de hipnose do estado de Mato Grosso pelo instituto que me formou. Subindo degrauzinhos aí pra gente partir mais pra frente, né? E a hipnose, ela atua em várias áreas, né? Mas antes de falar das áreas, vou deixar nossos colegas se apresentarem. Bem, o meu nome é Elisângela, eu sou médica e também sou hipnoterapeuta. Eu iniciei, para falar a verdade, com uma curiosidade, né? Eu fui curiosa, porque eu tinha já ouvido falar. E fui me apaixonando pela técnica. E hoje atendo no meu consultório também, né, para a hipnose os meus pacientes. Uso muito a técnica nos plantões, quando existem muitos pacientes em estresse, em crises emocionais, crises de ansiedade. E atuo também na parte de emagrecimento, fobias. Então a gente tem todo esse cuidado com os nossos pacientes de agregando, né? Também faço parte da equipe de monitores junto com a Cleidmar e estamos aí para o Master, né, que é um curso mais superior, subindo também os degraus aí para chegar nesse, a parte maior do curso da hipnose, né, Show de bola. E aí, Alexandre? Não vou ficar olhando pra você. Olha aqui, Alexandre. Eu vou contar até 3. Não, Everton, calma, não fique nervoso. Relaxa, velho. A voz masculina é mais imponente, então ele já foi direto assim. E aí, Alexandre, você viu, né? Chamou a responsabilidade. Não, aqui, ó, arrepiei, falei, cara, o cara tá querendo, eu fico assim, cara. Chamou a negócio de hipnose, assim, desde criança eu fico assim, eu vou hipnotizar você, vou fazer você fazer tudo que eu quero, e aí? Então, eu sou biomédico, formado já há mais ou menos 10 anos, trabalho com dores físicas e emocionais. E a hipnose veio no momento onde a gente consegue tratar alguns bloqueios a mais do que o que a gente já tem no consultório. Então, assim, a hipnose veio para agregar nos protocolos que a gente já tem dentro da clínica. Então, a gente trata na clínica tudo que te incomoda como dor, seja ela física ou emocional. Desde emagrecimento até uma dor física, uma doença degenerativa e algo do ramo desse tipo. Você viu que ele falou assim, emagrecimento pela minha barriga. Isso aí faz parte da hipnose? Funciona, você não tem ideia de como funciona parte. muito bem. Já fez, né? Já te pegou. Você viu o shape do cara ali, né? Eu vi, não. Você já percebeu. Mas é incrível, né? A gente fica... Eu acho que esse é um assunto que é bola da vez. Porque hoje, a quantidade de pessoas no nosso mundo que passam por problemas, e a gente vai descobrindo que a mente, ela é poderosíssima, muito, né? Poderosa. Então, a gente brinca tudo, mas isso é muito sério. Porque num dia após pandemia, após tanto problema, né? Às vezes com esses problemas políticos que nós temos e tudo mais, as pessoas ficam abaladas. E aí, eu acho que entra vocês com esse trabalho maravilhoso, que eu acho que é um trabalho
que muda a cabeça do ser humano, né? A gente fala muito brincando sobre vou perder o controle com não sei o que, não sei o que, não sei o que. Na verdade, é um assunto ainda um pouco místico, né? As pessoas, elas não têm conhecimento a fundo do que é. Então, ela acha realmente que ela vai perder o controle e não vai entender o que está acontecendo, não vai saber. Não é bem assim que funciona, né? O processo de hipnoterapia, hipnose é o estado hipnótico. Hipnoterapia é o tratamento da cura emocional através da hipnose, né? Mas quando a gente fala em hipnoterapia, é um processo de cura mesmo. Então, a hipnose deixa de ser aquela brincadeira, aquela coisa de palco que a gente não faz justamente, né? Para não misturar as coisas, né? Porque Sim. é exatamente sobre ter o controle, a hipnoterapia. Então, a gente trata emocionalmente. E, Alexandre, as pessoas não têm noção do poder da mente. Uma coisa assim. Comentando o que você falou em relação à pandemia, eu acho que piorou, né, a questão do isolamento social nos traumas emocionais e também nas dores emocionais. As pessoas hoje começaram a ter mais fobias, ficaram com mais medo, e isso gera outros fatores da parte emocional e começa a afetar o corpo. Então, aí a gente entra na parte das dores físicas que causam dores que você sente. Porque às vezes a pessoa fala assim, mas é uma coisa boba você ter ficado em casa. Mas isso aí criou um trauma muito grande na pessoa. E aí ela vai ficar realmente com medo de sair de casa, ela fica com medo, aí vem aquelas fobias, entendeu? Tudo isso a gente consegue tratar, né, na hipnoterapia. Então, realmente, as pessoas não conhecem, quem não conhece a técnica, já imagina coisas espirituais, já imagina coisas assim que não tem nada a ver, né? A mente nossa, a gente não consegue usar nem 5% da capacidade mental. E quando você tem a ideia de que uma técnica simples usada com profissionais, né, competentes, né, isso é muito importante, porque tem pessoas não capacitadas fazendo isso como trabalho, né, e tem que ser muito bem respeitado os profissionais que são gabaritados para fazer essa técnica. Porque você não está mexendo com a mente da pessoa, você está mexendo com o emocional, você vai na questão. Você vai lá fundo e resgata aquela dor para poder curar. A gente muda a vida. Não é brincadeira, a gente muda a vida das pessoas. E muito. Vou fazer uma adenda aí que você falou, inclusive, sobre a pandemia que piorou muito. Crianças adoeceram, adolescentes adoeceram. A gente fala dessa pandemia que piorou muito. A gente está pensando no desemprego, O que teve de criança dentro de casa, doente nesse período, que não conseguiu resgatar a vontade para a escola. Gente, tiveram N problemas, né? Talvez a gente tenha sabido conduzir essas situações porque a gente tem um pouco mais de experiência em gestão emocional e tudo. Mas e a mãe e o pai que não conseguiram fazer isso? Virou realmente o que de marketing, virou uma coisa muito séria. Por que eu falo isso? Porque eu observei que nos últimos plantões que eu faço, a quantidade de crianças em crises de ansiedade. Antigamente você via pessoas assim, acima de 30, né? Sim. As mulheres em crise de ansiedade. Eu comecei a observar meninas de 15, rapazes de 16, 17. Eu peguei paciente com 12 anos em crise de ansiedade. Aí você olha assim e fala, pô, você tem 12 anos, você tá com crise de ansiedade? Eu tive 7 anos dentro do consultório. Entendeu? Mas isso também. Também. Mas o que levou a criança a ter tempo ocioso dentro de casa? O tempo ocioso dele, o que fez? A mãe não tinha uma academia, não tinha uma aula de música, não tinha mais nada para colocar o filho, não podia sair de casa. Celular. Qual que era o entretenimento da criança? Foi adoecendo. Tudo é consequência. É o que é mais fácil também, né? Você falou a questão do celular, mas se você imaginar, a gente vê isso em todo momento que a gente tá. A mãe tá querendo ter um pouco mais de liberdade, ela pega o telefone, coloca um desenho e dá pro filho. Isso aí já é errado, né? Isso aí são outros fatores que pode ser abordado, mas assim, com a parte da consciência dos pais. A consciência dos pais é você não dar esse instrumento para uma criança com menos de 2 anos. Isso aí a medicina ensina. Se você dá um objeto desse para uma criança menos de 2 anos, você vai estar matando ela. Até mais de 2 anos, né? A gente tem que ter esse cuidado. Sim, mas assim, com menos de 2 anos, se você dá, você mata os neurônios da criança. Aí pronto. Nossa, assim. Sim, clinicamente é gravíssimo uma mãe permitir que uma criança tenha acesso ao celular com 2 anos. Se você pegar os melhores pediatras, eu conheço inúmeros pediatras que falam muito sobre isso. Não dê tela para o seu filho até 2 anos. Não dê, nem que seja para ver um desenho, não dê tela. Porque ali está a formação neural, então não dá. Aí você vai outros fatores, você cria outras patologias. Já tem, Cleide, CID para
eu só não me lembro o nome do CID, mas já tem CID para pessoas que ficam com dores na região lombar por causa do celular. Eu tô. Né? Então, tipo assim, Tem um joguinho que eu sou viciado. aí eu jogo a bola ali pro o nosso amigo Everton, que trata muito essa questão, né, das dores, né, dores. Tem pessoas que aumentou essa questão, né? Isso, dentro do que você falou, né, vai acabar com os neurônios da criança. As crianças vão ficar totalmente dependentes do celular. E com isso vai gerar outras dependências mentais na criança. Dependência mental, não é problema mental, entendeu? Dependência. Então, ela vai ficar dependente do uso disso. Então, o que vai acontecer? Quando você tirar o uso da criança, ela vai ter outros transtornos dentro de casa. Entendi. É bem complicado isso. E eu quero começar falando também sobre os filmes de hipnose. Tem muitos filmes aí na televisão que não é nada a ver com hipnose. Nada a ver. Inclusive, você falando nessa situação, no YouTube tem muita coisa falando. Inclusive um dia eu me peguei assim, não consigo dormir, não sei o que. Aí eu vi lá, eu ponho não sei o que, faço não sei o que, papá, vou te hipnotizar pra você dormir, não sei o que. Aí eu comecei a ouvir, não sei o que. Eu parei, falei assim, vai que ele faz eu dormir e depois manda eu fazer outra coisa. Eu na hora eu assustei, falei, larga a mão. Mas você vê, tem em qualquer lugar. Hoje, muitas pessoas têm medo de hipnose, porque eu escuto isso dentro do consultório, isso na rua, de vez em quando as pessoas falam, e aí, cara, como que é hipnose? Eu tenho medo de fazer. Por quê? Porque estão acostumados a assistir coisas na televisão que não é o que realmente acontece dentro dos consultórios. Pra falar a verdade, acho que a primeira imagem que vem na nossa cabeça é o Didi, né? Vou popotizar você e você vai virar uma galinha, né? Então, não é isso, né? Mas não é isso. Você vê o poder, é o poder. Mas e aí a pessoa tem uma conotação negativa da situação. Sim, mas é por isso que eu falo pra vocês. Isso que nós estamos fazendo hoje é muito importante, porque as pessoas precisam entender que é uma ferramenta. E a partir do momento que é uma ferramenta, nós temos que procurar hoje ter uma consciência de ir atrás. Porque, como eu disse, todos têm problema hoje. E aí as pessoas hoje acham que problema é só remédio. Só pra você entender uma parte, acho que é interessante a gente falar aqui. O cara come uma cebola achando que é uma maçã, come. Aí você fala, o cara vai fazer, a pessoa vai fazer o que eu não quero? Não. Veja bem, existe hipnose de palco. A hipnose é você entrar no subconsciente da pessoa e dar uma sugestão e ela aceitar essa sugestão. Mas é a mesma base? Mas o ponto principal é aí que eu vou chegar. Ela Ela aceitar essa sugestão. É aí que eu vou chegar. Por quê? Eu só te hipnotizo se você me deixar. Se eu olhar aqui pra você, eu quiser te hipnotizar e você não entrar no hipnose, você não vai ser hipnotizado. Você não vai entrar em transe, você não vai entrar no processo. Então não existe isso. Não vou olhar. Eu tô falando só pra você quebrando também esse teu medo, entendeu? Eu não vou olhar pra você e vou falar, você vai ser hipnotizado. Se você quer ser hipnotizado, aí você vai ser. O processo dentro da hipnose, até a ressignificação do chegar lá, ele funciona 80% do paciente, 20% é do terapeuta que tem a técnica, ele sabe o que vai fazer com ele. Tanto que, vamos por partes, dentro da hipnose de palco, quando você tá lá naquela brincadeira e tal, o cara vai falar uma besteirinha, vou tirar sua voz, vai sumir sua voz, vai. O cara tá hipnotizado, ele está no meio da brincadeira, ele entrou e aceitou a brincadeira e aceitou a sugestão. Entendi. Então a gente não pode falar bem assim, isso não existe, né? Porque senão a gente vai estar falando uma mentira também. Uma mentira não, a gente não vai estar explicando exatamente as duas partes. Então existe a hipnose de palco, que é uma brincadeira. Eu, particularmente, Cleismar, entendo que essa hipnose de palco, essa brincadeira que, entre aspas, descredibiliza o trabalho terapêutico. Deixa a pessoa com medo, porque a pessoa acha que vai ficar vulnerável a parecer que é qualquer coisa, a imitar uma galinha, comer uma cebola e tal. Isso é uma brincadeira. Dentro da terapia, a gente não usa brincadeira. Claro, é um tratamento muito sério. Só que entrar assim na mente da pessoa, assim como ele entra e faz ela comer uma cebola achando que é uma maçã, a gente entra sim no subconsciente da pessoa e dá um significado diferente. A gente ressignifica uma emoção ruim. Nós trabalhamos com emoção. Doutor Everton, dê mais alguns detalhes. O senhor está falando muito pouco. Vou deixar o doutor Everton exemplificar. Hoje eu fiz uma caixinha de perguntas no Instagram para que os pacientes, meus seguidores, que tem alguma dúvida, lançasse ali uma dúvida para a gente estar discutindo aqui. Certo. E a primeira pergunta foi, no que
a hipnose nos ajuda. Então, hoje, complementando o que nós estamos falando aqui, a gente trata traumas e bloqueios. Tá? No que entra o trauma e o bloqueio? Dores, medo, fobia. Falamos muito da hipnose, porque a pessoa vai desenvolver dentro dela, ou melhor, ela vai criar uma expectativa ou um limite e acredita que dali ela não pode passar. Ou ela pode acreditar que pode acontecer algo ruim com ela se ela ficar num lugar fechado muito tempo. Ou medo de um animal, a fobia, né? Então, assim, tudo isso a gente consegue tratar. Traumas físicos e traumas emocionais. Por quê? Na mente da pessoa, ela começa a acreditar que ela possui algo que, na verdade, não existe. É algo que ela criou. Então, assim, a hipnose a gente vai conseguir retirar isso dela. Isso que você falou é muito importante. Eu, às vezes, tenho uma dorzinha que chata. Não sei se é cada dorzinha, que eu já fui fazer um exame, não encontrou nada. E aí, às vezes, eu falo assim, cara, vai que eu tô com câncer, vai que eu tô com isso. Eu começo a entrar numa paranoia alucinógena. E aí eu vou lá, faço um monte de exame. Não deu nada. Passa a dor. Às vezes eu fico... fala, era coisa da minha cabeça. É coisa da minha cabeça. Mas pra você ver, por mais assim que a gente tem que ter um pouco de análise crítica da situação nossa mesmo, eu procuro fazer. E aí já aconteceu muitas vezes, eu falo assim, não, peraí, será que é? Mas eu consigo fazer. Acho que muita gente não consegue. Além de não conseguir, ainda piora. E daí vai dando corda para aquilo vai lá. Entrando, porque mesmo a gente tentando, fazendo todas essas coisas para quebrar, né? Imagina a pessoa que não quebra, acho que ela vai com a vida dela, vai entrando num túnel. Sim, tem mais uma coisa, mas essa dor que você está dizendo, que às vezes você sente, essa dor pode ser causada por um trauma emocional que você teve. Aí que eu vou entrar na próxima pergunta aqui, que fala assim, ó, toda hipnose é regressiva? A resposta é não. Hipnose regressiva é uma das técnicas que a gente usa para voltar em algum tempo de vida dessa pessoa onde ela criou esse bloqueio ou esse trauma emocional. Você, existe várias, a regressiva você vai voltando. E nisso você deve fazer uma procura, vasculhando algo, até você chegar naquela parte. O que acontece? Todo paciente que chega e procura o terapeuta para um processo de hipnose, fazemos uma anamnese da pessoa. Qual que é a causa da pessoa? O que fez ela ir até o consultório? Vamos dar um exemplo assim. Eu vim ao seu consultório porque eu tenho crise de ansiedade. Tá, mas vamos saber por que você tem ansiedade. Qual é o motivo? Aí você vai investigando. Na própria anamnese, que tem que ser muito bem feita e analisada, você vai identificar que técnica que você vai usar. Porque às vezes ela tem uma ansiedade por um não que ela recebeu quando criança. E isso gerou uma crise de ansiedade e toda vez que ela tenta progredir ou fazer qualquer situação na vida dela, ela recebe aquele comando, aquele não, isso bloqueia ela cria uma ansiedade, ela não vai. Aí vem não só crise de ansiedade, aí vem aquela pessoa que não consegue dar um passo para frente. Ela vai até ali como se fosse uma corda que pega ela e puxa ela de volta. Você tá entendendo? Então aí o bom terapeuta, ele vai conseguir analisar qual tipo de terapia que ele vai precisar naquele momento. Algumas vezes, em uma técnica de hipnose regressiva, em uma sessão de hipnose regressiva, que isso dura em torno de 1h30, 2 horas, depende muito. Nós temos um resultado positivo de não precisar mais a pessoa voltar ao seu consultório. O que acontece? Você pode provocar a emoção, você vai até onde vai essa emoção. Muitas vezes vai até a gestação, o útero da mãe, que é onde a mãe recebe muitas informações. Às vezes uma gravidez que não foi desejada, às vezes uma gravidez onde ela teve várias situações de rejeição. Isso passa para a criança e ela sempre vai ter aquela situação. Ou simplesmente um não que ele recebeu da mãe. Crianças peraltas que estão em casa, de repente a mãe vai... Não! Só fala um não, mas por que o não? Você não pode fazer isso por causa disso, disso. Então, é muito importante essa questão da educação dentro de casa, porque isso gera traumas pro resto da vida. A pessoa vai ficar com esse não, e uma pessoa pacata e não consegue progredir. E aí a gente faz a terapia. E aí, Alexandre, você falou assim, você vai vasculhando. Não, na verdade o processo é o contrário. Quando a gente faz a regressão, a gente vai lá na raiz primeiro, porque quem diz aonde ela vai voltar, onde está o trauma, é a própria pessoa.
É o subconsciente dela que diz pra gente. A gente tem a técnica que faz ela buscar. A primeira vez que ela sentiu aquela emoção, ela busca. Ela vai me dizer. Quando ela chegar no ponto X, eu vou perguntar. Primeira vez que você sentiu essa emoção, quando ela disser, achamos o problema. A gente achou o problema e a gente vem ressignificando tudo que vem desse dia, desse problema dela, no qual momento que startou isso, e aí a gente vem ressignificando o resto da vida dela. Quantas vezes isso vai acontecer, quantas situações negativas vão passar, o subconsciente dela que diz. Por isso que ele falou, às vezes, hipnose demora, uma regressão demora 1h30, 2, eu já fiz de 4. Então, tem hora para começar, não tem hora para acabar. E o que realmente é importante, por isso que eu sempre falo que tem um bom profissional para conduzir essa situação. Porque você está mexendo com vida, você está mexendo com vida, você está mexendo com uma vida, você está mexendo com uma emoção. Você está mexendo com o cérebro da pessoa. Imagina se o trauma é uma violência, se é um abuso. Você vai ter que fazer a pessoa voltar aquilo de novo. Sentir aquela emoção. E aí, você está preparada para entrar nesse subconsciente da pessoa onde ela foi receber um trauma, um abuso. Ela vai estar com a emoção dela totalmente florada, totalmente explosiva. E aí? Você vai ter capacidade, como profissional, de consertar aquela mágoa dela, ressignificar aquilo. E como que se ressignifica? Ela fica naquele momento agressivo. Ela sente tudo de novo. Toda a emoção que ela sentiu. Agora imagina. Visualiza, né? Ela está dentro da cena. O subconsciente dela está dentro da cena. Então por isso que é muita responsabilidade. É muita responsabilidade. Aí você está ali, a pessoa está sentindo. Vamos supor que é uma violência sexual. Vamos supor. A pessoa está sentindo. E aí? Você vai fazer ela voltar naquele momento. Ela vai chorar, ela vai sentir tudo aquilo. Você tem que ter totalmente a capacidade de você lidar com a situação e buscar aquela emoção, mas você também tem que ter a consciência que você, quando você trabalha com a emoção negativa, você tem que ter uma emoção positiva para você ressignificar. Porque como você ressignifica? Aqui tem duas situações, boas e ruins. O que eu vou fazer? Quando a pessoa está traumatizada, ela foca aqui, ó. Tudo é dela, é o foco aqui. Ela não consegue ver que aqui tem coisas maiores e muito melhores que ela viveu. Só que a vida dela é aqui, ó. Ela maximiza, ela só mira, como a gente fala, né? Ela só foca aqui. Quando você ressignifica, você traz o problema para perto dela, faz ela enxergar que atrás do problema dela tem uma vida linda, maravilhosa, cheia de perspectiva, cheia de coisas boas. E ela não consegue enxergar porque ela só enxerga aqui. A gente tira o foco. A gente tira o foco. Eu tiro o foco do problema dela. O problema vai continuar ali? Continua. Você vai lembrar que um dia você foi violentado, um dia aconteceu alguma coisa. Só que você também vai lembrar que atrás daquele abuso teve um filho maravilhoso, teve um casamento maravilhoso, teve uma amiga maravilhosa, um emprego. Você está entendendo? Então, a pessoa começa a perceber que ela estava só focando não era importante. Ela consegue ver o leque que é a vida dela. Você falando pra mim, eu vou trazer uma situação pra vocês que eu acho que até assim, é da minha vida particular. E é uma coisa, é um trauma. Inclusive a pessoa tá no meu Facebook, que fez isso comigo. Não é amigo, porque isso não existe, o que ele fez. E é um empresário, assim, muito bem sucedido, extremamente conhecido daqui. Mas eu, quando tinha meus 18, 17 anos, tava naquele SOS Burger. Final da noite tinha o Super Pitola ali. E a gente tava toda gurizada ali, amigos, né, conversando. E ele também era um cara que era conhecido. Ele parou o carro, me chamou, peraí, chega aí. Aí, desce aí. Não, vem aqui. Aí eu peguei e desci, eu fui na direção do carro. Ele desceu do carro, arrancou a pistola. Ajoelha! Botou o revólver na minha cabeça. Ajoelha. Fez eu ajoelhar. Eu ajoelhei na frente de todo mundo. Entendeu? Aí ele falou assim, vamos ver se você pode viver. Com o revólver na minha cabeça, assim. E o povo, todo mundo parado. Ele com a pistola na minha cabeça fez clac com o revólver. Começou a rir, entrou no carro e foi embora. Ele tinha quantos anos? Ele tinha minha idade. Eu acho que se brincar... Ele tem um ano a mais que eu. Né? Eu tô falando isso pra vocês porque muitas vezes no meio da noite eu acordava assustado, até suado. Com certeza. E eu sentia que eu tinha levado um tiro, minha cabeça tava cheia, melecando assim de sangue, e eu, sabe, um desespero. Eu acordava sem ar e sempre. Eu olho até hoje para esse homem, esse cara, né, e eu lembro disso. Eu tenho vontade, às vezes, de chegar para ele e falar assim, velho, essa sua brincadeira me fez um mal
Pra vida muito inteira, olha grande, aí. pra vida inteira. O que a hipnose faz com isso daí? O problema tá Eu desse tô tamanho na sua arrepiado aqui, cabeça, velho. ó. O problema tá desse tamanho Eu tô na sua cabeça. arrepiado. Você sabe que eu tô arrepiado, tô emocionado? Porque isso é uma coisa que me fez mal. Com certeza. Você Você entendeu? arrastou a corrente, né? Sim, né? Então, assim, é uma coisa terrível. Parece que não, assim, você pode até assim, pra mim, quando eu era jovem. Mas isso muda muito. A gente sabe como é que isso age. O problema tá desse tamanho na sua cabeça. Até hoje ele te atormenta. O que a hipnose faz? Não apaga? Tem como apagar o que aconteceu na vida da pessoa. A gente entra com estratégias que a gente deixa esse problema desse tamanho. Coloca os grandes momentos, ela falou, as coisas boas da sua vida aqui. Graças a Deus, isso é uma coisa que não faz mais eu sofrer. Mas esses dias eu encontrei ele na missa. Ele veio andando, me cumprimentou, eu olhei. Aí eu, sabe, fiquei, será que ele sabe, que ele lembra Você disso que sabia ele que fez você comigo? pensa que isso não te causa mal, mas ele causa. Você sabe por quê? Porque uma situação em que leva a esse extremo, isso gerou em você, com certeza, ainda situações. Só Você por estar ficou- falando Você disso ficou agora, né? totalmente inclusive. emocionado. Você conseguiu, de um certo modo, fazer com que isso não te machuque tanto. Sim. Mas, hoje, a sua vontade não seria perguntar pra ele: pô, cara, Por por quê? que você fez isso comigo? Você tá entendendo? Então, isso ainda é uma coisa que você precisa ressignificar. E você precisa... Eu vou lá no Facebook dele e vou escrever assim, por que você fez isso comigo? Ele Acho que vai ele ia falar, Vou falar uma coisa pra você. Eu Só nunca. você que sofre com isso. Vai fazer uma sessão. Entendeu? Vai É. fazer uma sessão. Vai fazer isso e vai fazer- uma e vai sessão. eu não vou perguntar nada não, deixa ele. Tá com as Deixa ele. perguntas dele ali, ó, dos pacientes O dele. que você tem que fazer, fazer uma sessão de hipnose, e aí você voltar no Facebook e falar pra ele assim: eu te agradeço por um dia você ter feito eu passar por um trauma e hoje eu ser uma pessoa melhor. Porque através do que você tentou causar na minha vida, entendeu? Eu consegui superar outras bem maiores. Ficou pequenininho perto do que é. Vamos deixar esse pequenininho. Não, tá de boa, tá Acho controlado. que ele tá com medo de hipnose até agora. Gente, o que vocês acham? Vou comentar, Não, gente. daqui a pouquinho ele Vamos fazer um online aqui. vai dar no transe aí. Não, relaxa. Isso que você está falando é bacana porque as pessoas vão poder ver que uma brincadeira sem graça Uhum. causa trauma nas pessoas por muito tempo. E tem um detalhe, né, Everton? Ele também tinha 18 anos. É. Nós tivemos 18 anos. Tem uma imaturidade enorme atrás disso. Sim. Às vezes o cara não fez por mal. Imaturidade mesmo, assim. Não que não tenha maldade. Tem, fazendo uma coisa dessas. Sim. Mas foi tanta imaturidade, né? Sim, hoje ele é pai de vários filhos, ele tá sempre postando, ele é um mega empresário. Entendeu o que eu ele quero tá dizer? lindo, não sei o quê. É. Mas assim, eu olho pra ele, assim, não tenho raiva. Hoje já passou tudo que eu sentia, entendeu? Ficou o trauma. Mas eu olho assim pra ele e falo assim, deu vontade de falar assim pra ele, velho, olhando no olho dele assim, velho, isso que você fez comigo me machucou muito, sabe? Mas deixa quieto. Alexandre, e quando a gente fala... É a vida que passa, E quando vamos a que gente vamos. entra assim numa dor, porque a dor, a ressignificação e a hipnose é pra pessoa, a cura é pra pessoa. Sim. Às vezes você carrega só isso, é que nem você falou, ele nem sabe tudo, e você carregou isso com tanta dor pela vida inteira, você, que nem Elisângela já falou, às vezes você fala, não faz mais starta lá, e tem alguma coisa no teu Sim. subconsciente. Então assim, você tira da sua vida, literalmente. A hipnose faz isso, tira esses traumas, a gente deixa as coisas... Parece que não, nós falamos que minha mão tá suando frio. Tem gatilho forte, hein? Tem. E o bacana é que a hipnose Vamos regressiva... começar aqui? Você mudou, tá? Você mudou, tá? Porque a gente consegue fazer a leitura da tua fisionomia. Você Aham. mudou na hora que você falou. Sim, mas Tá bom, tá de boa. tá certo. Vai lá, E Eva. o bacana é que a hipnose regressiva, às vezes, no seu trauma, acontece isso dentro do consultório, mas esse episódio, né, é o que você lembra. Mas às vezes você passou por algo antes disso que você não consegue se lembrar porque a sua mente te bloqueou porque aquilo causou muita dor, você não consegue acessar. E às vezes não é o ato dele que te dá esse incômodo, é algo que você sofreu antes. Entendi. E eu acho que quando uma pessoa ela gera um abuso, a gente tem que olhar também ele. Talvez ele também tenha sido criado de uma certa forma para poder conduzir sempre as pessoas assim, com violência, entendeu? É uma pessoa também que precisa de ajuda para estar também tendo uma convivência melhor. Tenho certeza que dentro dele existe alguma situação onde ele vai lembrar sempre, poxa, por que eu fiz aquilo? E também existe um atravamento porque ele sabe que ele te magoou, entendeu? E de uma certa forma ele também tem isso. E às vezes a gente se colocar numa situação onde os dois possam se
perdoar, entendeu? Sim, Você perdoar. eu já perdoei. O Não tô... perdão, ele Não tem que ser tenho, feito eu e tenho- recebido. Eu sei que me machucou, mas tipo assim, já passou. Eu já sou outra pessoa. Mas às vezes dá vontade de perguntar por quê. Mas é que nem você falou, Cleidmar. Ele tinha 18 anos também, minha idade. Era molecão. Era bobão, né? Foi imaturidade, porque É. numa sã consciência, uma pessoa madura jamais faria um negócio desse. Pois é. Jamais faria. Eu tenho meu filho de 18 anos, cara, eu tenho tanto, converso tanto com ele e eu falo sempre pra ele, cara, o homem, ele tem que ter uma responsabilidade em tudo que faz, desde que você acordou, arrume sua cama, faça, mas pra que faz? Que é das pequenas coisas que geram um grande O homem. ser humano de hoje é o que ele foi construído lá atrás. E a gente verdade. conduz esse processo com os filhos até um tempo muito grande aí, né? A gente que conduz e fala, vai ser assim, depois ele tem o caminho dele para seguir. Se ele quiser seguir, mas a condução quem faz é a gente, né? Que faz essa formação de caráter junto. Everton, tem mais alguma pergunta? Vai quantas horas que é isso aí? 24 horas. Ah, vocês podem ficar tranquilo. Tem sim, tá aqui, ó. Até segunda-feira tem tempo. Quais as vantagens do tratamento com a hipnose? Eu vou falar uma, que é o que mais acontece comigo, não sei se é o que acontece também com as meninas, que é a questão de tempo. Por exemplo, você passou esse trauma, muito tempo isso está dentro de você. Vou fazer psicologia. Nada contra psicologia e totalmente a favor até. E a hipnose é complementar. Tá? Só que 95% dos casos de hipnose tratados dentro do consultório são resolvidos na primeira sessão. No primeiro encontro, tchau. Tchau, trauma. Tchau, trauma. Nunca mais. Acabou. Incrível. Aí depois nós temos que fazer, claro, eu sempre gosto de fazer com os meus pacientes, dele retornar para poder ver se tem alguma coisa, porque às vezes o que ele lembra, como o Everton falou, o que ele lembra é aquilo, né? E aí de repente aparecem outras coisas que a gente ainda tem que ressignificar. Então, a questão do tempo da cura, você faz a sessão, você fica ainda meio assim sem entender durante uns 5 dias. Aí depois você vai observando a situação acontecendo e você não tendo mais aquelas crises. Eu vou citar uma situação que aconteceu comigo. Eu tinha trauma de avião. Entendeu? Foi ótima. Foi maravilhoso, né? Eu sempre tive medo, mas assim, eu viajava tranquilo. Uma vez eu estava voltando de uma viagem de férias com uma amiga, nós fomos até as Ilhas Maldivas. No que eu estava voltando, passamos ali pelas Cordilheiras dos Andes ali, teve uma turbulência no avião. Mas não foi uma turbulênciazinha, foi a turbulência. Né? Máscaras, né, caindo. Nossa, chegou na máscara? Todo mundo rezando dentro do avião. Eu cheguei a escrever uma carta, mandei áudio. Eu mandei primeiro um áudio, eu escrevi uma carta rapidão, né? Foram 40 minutos a 45 minutos de turbulência. Assim, sempre tem uma veinha com um terço do lado, não tem? Todo mundo começou a rezar dentro do avião. Foi tremendo. Todos estavam rezando. Eu escrevi uma carta pro meu filho, pra minha mãe, pro meu namorado na época. Aí depois eu pensei, gente, olha como que a gente pensa rápido. Mas como que ninguém vai achar essa carta? Vai queimar. Peguei um áudio. Filho, por favor, obedece a sua avó. Mãe, cuida do meu filho. Mana, cuida do meu filho. Mandei uma mensagem pro meu namorado, que hoje é meu marido. Foi assim, terrível. Quando nós saímos da turbulência, foi todo mundo rezando. Eu pegava no mão de uma senhora, a filha dela, todo mundo se abraçando, todo mundo rezando. Saímos da turbulência, eu desci em São Paulo. Eu não conseguia sentir o meu corpo. Eu não conseguia sentir o meu corpo. E pra pegar o voo de São Paulo pra cá, Jesus, foi um trauma. Eu ficava assim, ó, dentro do avião. Um rapaz que não me conhecia, ele percebeu o tamanho do meu medo, ele doou a mão dele pra mim, porque ele doou, não era, nem emprestou, doar mesmo, porque eu arranquei ela fora. Ele ficou segurado na minha mão, eu tremi, ele, calma. Eu nunca fiz isso na minha vida, mas ele me ajudou naquele momento, eu nunca conheci ele. Não consegui mais, resumo da história, não consegui durante 2 anos entrar dentro do avião. Eu fazia uma pós-graduação em São Paulo, eu não conseguia. Eu chegava dentro do avião e eu voltava, correndo, saía correndo. Parei a pós-graduação. No curso que eu estava, no curso, eu falei desse trauma. Foi no segundo, né? Ou foi no primeiro? Não me lembro, exatamente, eu estava no curso, foi no primeiro, né? Eu estava em sala, aí o nosso mentor do curso, o professor Kim, ele falou, né? Perguntou, eu falei que tinha trauma de avião, e assim, inacreditável. Ele me colocou eu dentro da hipnose. A hora que eu tava do lado dela, a hora que ela começou a falar, eu tenho medo de avião, a perna dela pulava. Assim, do meu lado, eu olhei, eu falei, meu Deus. Aí ele levantou, falou assim, ele percebeu e levantou
a toalha assim e falou assim, olha a perna dela. Minha A perna dela tremia. pulava e ela falando do trauma. Vai, continua. Todas as vezes que eu entrava no avião, minha perna tremia. E aí, não conseguia viajar. Aí, ele fez a técnica comigo. E eu tinha uma viagem, né, com a minha No mãe. Nordeste, poucos dias depois. Não, eu tava indo com a minha mãe viajar. Pra praia. Pra praia, né? Não lembro. Eu sei que eu ia viajar com a minha mãe e com a minha irmã. Nós íamos fazer uma viagem. Eu só sei que eu entrei no avião. Não, ia pra Porto Seguro com o Denir, né? Eu sei que eu fui tranquila. Eu cheguei a dormir no avião. Teve uma viagem antes que eu fiz com a minha mãe, que eu segurava na mão da minha mãe e da minha irmã, tremendo, minha mãe rezando. Olha, todas as vezes eu rezava todos os salmos, eu pegava o salmo, teve um rapaz que falou assim pra mim uma vez, moça, ou você é muito religiosa, ou você tá com muito medo. Eu falei as duas. Modernamente. Entendeu? Nessa última viagem, eu dormi, eu só acordei, a hora que o avião realmente pousou, que eu senti, eu falei, ué, chegamos? Ele chegou, eu falei, nossa. Foi espetacular. Hoje eu viajo de avião sempre. Então, assim, são protocolos, né? Legal. Foi rápido, Não é feito isso com a regressão. Que legal. Né, Everton? Os protocolos não são... A gente tá falando muito de regressão, mas não é tudo regressão, não. Tem técnicas que é rápida. Técnica pra tudo. São vários tipos de técnicas. São vários tipos de Todos os medos, dor, fobia. Eu trato muito emagrecimento, tabagismo. Cara, para de fumar. Para de fumar. Hipnotizado. Entendeu? Para de fumar mesmo? Fumar. Eu tenho protocolos de tabagismo. Emagrecimento, a pessoa come muito menos. Mudança de estilo de alimentação. Alimentação saudável. Não quero mais tomar Coca-Cola. Gente, eu vou avisar vocês uma coisa importante. Se vocês me verem magrinho, já sabe. Alexandre, fica aqui o desafio. Você acabou de ser presenteado com procedimento de emagrecimento. Eu vou te dar de presente. Você vai ficar magrinho e todo mundo vai me procurar. Eu, Everton, Elisângela, nós três atendendo. Mas eu acabei de te presentear. Olha que eu vou falar pra você. Presente pra você. Vai ter fila de gente no seu consultório. Por favor, é só tem de gordinho aí, cheio de vontade de emagrecer. É só mandar mensagem, Cleidmar, vê sua agenda. Tô te presenteando com a sessão de emagrecimento. É maravilhoso. Você quer ver algo que a primeiro instante é uma hipnose e você não percebe? Mas depois, no longo da vida, você vai ver que vira uma programação no seu cérebro e isso vai te ligar diretamente que as grandes marcas usam. Ó. O que é isso? Que lata que é essa? Alumínio. A marca. Coca-Cola. Você vê isso aqui lá no freezer, marca o que é? Você já sabe de longe o que é. Você vê jogado lá no meio do escombro. Isso que você fala, existe uma reprogramação da nossa mente. Eu sou analista de sistemas, eu sei porque é uma coisa interessante. Quando você está desenvolvendo um software, às vezes você entra num baque de um erro que você não resolve. Você chega a passar 2, 3 dias lá brigando com aquele erro. Aí chega uma pessoa de fora e fala assim, isso aqui. Você olha, era isso. O melhor exemplo da hipnose você acabou de dar. Você descreveu. Exatamente, é a reprogramação. Ele quebra tudo. Você fala, mas meu Deus, eu não enxerguei isso. Entendeu? E como eu acho que eu tô falando isso, deve ter muita gente que é analista de sistemas que fala que, não, acontece isso mesmo, mas você fica naquele ciclo, você não sai, fica no loop. E uma pessoa de fora olha assim e fala, é isso aqui, te derruba na hora. Você começa a ver o problema. Sim. Não esquece de ver o todo. Tem mais perguntas, Everton? Responder. Eu não consigo me comunicar dos meus traumas. Tem como tratar? Como é que resolve, Everton? Uma das técnicas que a gente usa muito no consultório chama-se hipnose não verbal. O que é hipnose não verbal? A pessoa não precisa nos falar sobre o trauma dela. A própria mente dela vai ser reprogramada para desbloquear os traumas que ela tem. No momento da sessão. Ela vai se conectar com as dores emocionais dela. A gente não fala nossa palavra, gente. Aí sim, mas a pessoa aberta ao processo de hipnose, a gente olha para ela. E aí tem todo um processo, né? Traz, a gente coloca ela em casa. Acho que não sei se foi você, a Cleidmar e o Everton que falou, que existe a técnica por emoção e a técnica, né, que é totalmente não verbal, né? Essa técnica que nós usamos é uma técnica muito forte. Eu costumo dizer que é uma das mais fortes, né, que a gente tem. Por quê? Você tem que proporcionar uma dor nela muito forte. Aí vem a hipnose por dor. Ela leva a pessoa a um como fala?
um estado, né, de hipnose muito grande sem falar nada. A gente conecta ela com a dor conexão dela. Conecta a hipnose com a dor dela sem que ela fale exatamente nada. A gente não quer falar, né? Entendi. Não consegue. Não Não consegue. consegue, engasga mesmo e não E sai. ela vai, ela se envolve naquilo. E quando ela sai da hipnose, quando ela quer, né? Isso é muito importante, porque ela sai quando ela quer. Por isso que ela demora, às vezes. Quando ela se sente leve, leve. ressignificada, ela Estiver simplesmente sai. pronta, né? Uhum. Aí ela Essa sai, é a palavra. entendeu? A pessoa, vocês já falaram, ela tem que querer. Tem que querer. Na anamnese que eu falei no começo, existe uma parte onde é o contrato. O contrato. Onde nós falamos para os pacientes. Você quer participar, você quer receber esse tratamento? É isso que eu ia falar. Tem que falar, é como se fosse assim, ó, eu tô aqui, você me apresenta um contrato. Assina aqui, Elisângela. Eu assino. Normal. Entendeu? Uhum. Eu assino, eu confirmo, eu quero. Entendeu? Então, a partir do momento que você quer, acabou. Eu vou te falar uma coisa. Eu tenho um amigo, tá inclusive já veio aqui, ele também faz regressão, faz tudo isso. E um dia eu conversando com ele, eu fiquei assim, né? Às vezes eu fico meio encanado. Aí eu falo assim, eu duvido ele conseguir me hipnotizar, eu já vou ficar aqui, ó, com a minha cabeça aqui, ó, não vai conseguir. Não adianta. A pessoa que tá assim, ela não vai, não tem jeito. Que pareça, tá? Eu tô falando pra vocês que acho que muita gente às vezes vai lá e vai falar, duvido que vai conseguir, fica ali com aquele trabalho mental. Porque o ser humano tem isso. Mas tem o que quer, vai lá pra isso e tem receio. A anamnese... Mas sabe o que é o porquê que eu falo isso? O meu é medo. Então, mas aí que tá. Hoje eu consigo quebrar meu medo, porque nós estamos conversando aqui com 3 pessoas com esse conhecimento, que assim, tirando, conversando, você vai acalmando a sua mente. Porque assim, Alexandre, isso aqui é uma conversa sem terapia, né? Sem terapia. Dentro da anamnese é exatamente conhecer você e entender as suas dores. Só que enquanto a gente vai conversando, o terapeuta ele vai conquistando a tua confiança. Quando a gente vai se conectando com a sua dor. Quando a gente fala bem assim, vamos começar nosso processo, você já tá tão tranquilo pra entrar no processo que você fala bem se tá tudo certo. Você já rodou, na verdade. Já! Faz tempo, mas não sabe. Por isso que existe ele já tá no transe. Porque entendeu? se você não tiver essa conectividade com o seu terapeuta, não adianta você tentar o processo. Vai ser realmente mais trauma para a pessoa, porque a pessoa já vai entrar lá com medo. Se ela não cria essa conexão com um terapeuta, vai ser furada, de verdade. Então isso que é o legal, é a pessoa que sabe que tem um problema, ela tem que ir lá de coração aberto. Tem assim, de não, coração eu preciso aberto. resolver isso. Uhum. Uma coisa que eu quero até falar pra você, e isso é importante. Eu vejo que muita gente nesse mundo se sabota. Oh, e como tem. E aí, eu falo assim, se sabota no trabalho, no emprego, ele não consegue crescer financeiramente mesmo. Porque ele vai no emprego e fala, não, isso não tá bom, isso não é legal, eu não consigo, isso aqui. Então É a negatividade. Existe. Porque assim, é bom a gente estar conversando, mas assim, a Vou pessoa... assinar esse contrato aqui. É importante a pessoa, ela ter em mente que se ela tá nessa situação, né, que ela não consegue quebrar essa barreira, vencer na vida, a hipnose pode ajudar? Com certeza. Ajuda. Pode não, é exatamente isso. Então esse tipo de situação também. Procrastinação, trava de trabalho, de não sei o quê. Às vezes tem gente, pra você ter ideia, tem a lei da escassez. Ela tem dinheiro, ela tem pra gastar, ela não gasta porque em algum momento da vida dela ela não teve, porque ela tem medo de faltar. Pra tudo. Até porque ganha dinheiro e não consegue gastar, não consegue porque ele não consegue. Ele É verdade, queria, mas conheço gente assim. ele não consegue gastar. Ele não consegue ter uma condição de vida melhor, ele não consegue ter as melhores coisas porque ele fica preso na lei da escassez. Ele acha que vai ser escasso em algum momento da vida dele. Então ele não vive aquilo que ele proporcionou pra ele. Assim como o cara que acha que não vai conseguir, que procrastina. Tudo isso aí que você falou, quando a gente entra, Alexandre, e ressignifica as emoções, a vida flui assim. É como se você se sentisse que você... Lembra que eu falei? É como se você estivesse caminhando e um elástico de segurança. É como se você estivesse caminhando na sua potência maior e alguém chegasse e fizesse assim, pá, e aí você se... Sabe? É exatamente essa sensação. É uma sensação de alívio que a gente sente. Eu recebo, quando eu termino o tratamento, eu recebi uma mensagem esse dia de um paciente que eu achei tão linda. Ele falou assim pra mim, o que você fez comigo? Porque eu não sou a mesma pessoa.
Era um paciente que vivia dentro do pronto atendimento por causa de dor. Fiz 2 sessões com ele. Ele tem uma doença, tem. Só que diminuiu vou ganhar uma a de frequência. emagrecimento, da dor posso ganhar. Claro, Vai ficar uma coisa aqui. Não, claro, eu vamos. tô falando, mas... Ó, agora eu vou aproveitar e vou falar pro pessoal ali. Sim, Gente, claro. seguinte, pra vocês entenderem o poder da hipnose, eu gravei uma live ontem, dia 6 de setembro, com a Aline Borchetti, uma paciente minha. E ela fez questão de falar, porque ela falou, Cleidmar, eu quero falar o que aconteceu comigo dentro da hipnose. Então a vida dela foi completamente transformada. E ela fez questão de fazer essa live comigo. Então eu vou convidar você para assistir dentro do meu Instagram, @Cleidmar_Carvalho. Você vai assistir essa live e você vai ver qual que é o poder de transformação na vida de uma pessoa depois que ela passa por um processo de ressignificação em hipnose, em hipnoterapia, tá? Então eu vou convidar o pessoal para assistir, que vai fazer muita diferença. Ô, galera, eu quero falar isso pra vocês, é o seguinte, eu vou fazer um teste pra saber se o trem aqui tá andando mesmo. Eu quero saber com ela o resultado dessa live, por favor. Quem tá seguindo o canal, olha, corre lá e entra nessa live. Vamos ver, isso é legal. Né? E só para pegar o gancho no que a Cleidmar falou, também falando para as pessoas, que antes dela iniciar um tratamento, realmente ver se a pessoa com que você vai fazer esse processo, ela realmente tem essa responsabilidade. Porque você pode criar outros problemas na sua vida se você for fazer esse tipo de tratamento com pessoas que não são gabaritadas, pessoas que não conhecem o processo, entendeu? Eu falo realmente porque a gente vê muitas pessoas aí que fazem cursos online e se acha que pode resolver um problema que vem aí de anos de evolução. E trabalhar com a mente, trabalhar com esse tipo de dores realmente é uma responsabilidade muito grande. Por mais que a gente estuda bastante, a gente se aperfeiçoa, ainda a gente pensa assim, eu posso mais, eu posso evoluir mais, eu posso crescer mais. Então, tomem cuidado, às vezes, com o que você vai buscar e procura pessoas realmente capacitadas. Né? Isso que eu gostaria de falar. Fui buscar, Alexandre, também informação, buscar um curso, né, com o Dr. Augusto Cury sobre gestão emocional. Então, hoje eu aplico muito as técnicas de gestão emocional. Maior psicólogo, psicanalista do Brasil, né, super gabaritado. Então, fui dentro de um curso dele em São Paulo buscar, né, informação para trabalhar gestão emocional. Então, a gente começa a somar. Everton tem outras técnicas que ele usa fantásticas também, né, Everton? A gente troca muita ideia. Daqui a pouco vou até aproveitar que você falou de prosperidade aí, já vou lançar aí. Então, já aproveita aí, já vai agora. E já vamos aproveitar, né? Já vamos aproveitar também olha depois. Olha pra câmera e fala, pô, essa galera aí é gente boa, eles vão Existe pegar. um método, pessoal, que nós desenvolvemos, que chama o método ELA, tá? Aproveitando que o Perenha falou sobre a prosperidade, as meninas estão falando sobre a escassez. O que esse método faz? É baseado em técnicas orientais, a base dela é o Feng Shui, e a gente ajuda vocês a desenvolverem a vida de vocês de forma harmônica, para que vocês tenham prosperidade na vida de vocês. Quando a gente fala de prosperidade, não é só dinheiro, é prosperidade nas 9 áreas da sua vida, desde a financeira, profissional, conjugal, da família, dos amigos, espiritual, e mais algumas aí que a gente precisa corrigir na vida da gente para que tenha prosperidade no geral. Muito legal. E aproveitando também o guincho aí que o Everton falou, nós somos idealizadoras de um projeto muito bonito que chama Desperta-te Mulher. Esse projeto foi, assim, um sonho, né, que eu tive, e aí chamei a Cleidmar abraçou esse sonho também, e juntas fizemos estudos, desenvolvemos métodos, né, e lançamos, né, já vai para a segunda edição, para a terceira edição. Quarta edição. Quarto evento, né? Mas assim, é a segunda edição, porque nós aprimoramos, né, o nosso Desperta-te Mulher. É um evento realmente envolvendo a mulher, para despertar aquela mulher que está totalmente adormecida, aquela mulher que foi traumatizada, que foi violentada, que foi tudo, que ela está ali, acolhida, entendeu? Assim, desprotegida. Nós fazemos esse evento. Agora vai ser dia 30 de setembro, lá no Hotel Fazenda Mato Grosso, e é uma tarde de ressignificação. Né? E aí, nesse projeto, entrou nosso amigo Everton também, né, para o Desperta-te Homem. Hoje o Everton ajuda a gente no Desperta-te Mulher também, porque a gente entende o seguinte: estamos falando para mulheres, mas precisamos do olhar masculino dentro do emocional da mulher, né?
Se a Você gente... viu, né? Porque é o seguinte, já percebi, tudo que as mulheres falam de mulher, elas excluem a gente. Não, ele não tem. Eu já senti que, não, também preciso de você, porque nós precisamos dela. Sim, Claro. não, mas ele é super inclusivo. Inclusive veio porque nós falamos, Everton, nós precisamos da figura masculina Show de bola, pra é gente isso aí. entender esse universo de vocês, porque a gente trabalha muita emoção. Pra conduzir as coisas dentro de Nada casa. melhor do que um homem Isso. pra estar lá. Alexandre, Isso, é legal. marido, é filho, é namorado, é pai. A gente precisa entender essa conversa, esse diálogo de vocês, essa linguagem de vocês, pra gente conseguir melhorar, né, a relação entre todos. Então Sim. a gente entende que não somos as donas da verdade, nós precisamos sim desse olhar masculino. Nós precisamos sim dessa ajuda. Falar assim, peraí, mas por que isso? Tá, então vamos achar uma técnica pra ajudar essa mulher com isso. Então hoje o Everton tem uma contribuição muito grande dentro do Desperta de Mulher. E aí o que aconteceu? Desperta de Mulher, foi. E as mulheres começaram a mudar. Falaram, gente, minha vida tá melhorando, tá. Aí os homens E aí? pra trás. O que aconteceu? Desperta-te, homem. Desperta-te, homem. Que legal, é. Porque realmente nós precisamos quebrar os bloqueios geral de todo mundo. Sim. Isso é bíblico. Deus quer que a gente viva os melhores dias de nossas vidas. E harmonia. Mas o que você está falando, Everton, todos, isso é muito importante. Nós vivemos em casais, né? E quando você está dentro da sua casa, você tem que ter a balança. Uhum. É incrível, né? Porque assim, a gente é homem, e o homem já é machista automaticamente, isso aí já vem da lei na natureza, e é difícil para o homem também olhar para esse lado e falar, e aí? Olhar o lado da mulher. Tem hora que a gente fala assim, não, é assim, eu sou homem, pronto, eu sou foda, entendeu? Aí depois você tem que falar, peraí, se colocar no outro lugar, na posição da outra pessoa, e poxa, pra que ser assim? Isso é muito importante. Por isso que tem que ter o desperto de homem e mulher e fazer a balança. É muito legal. O Desperta de Homens, nós temos a data dele ainda. Estamos terminando, a gente faz reuniões, às vezes 2 reuniões por semana, a gente discute muito, fala muito, nosso tempo é só noite, né? Então é plantão deles, a gente tem que encaixar as nossas agendas. O Desperta de Homem tá quase pronto, ele vai sair em outubro, não temos a data ainda, né, Everton? E o que aconteceu com o Desperta de Mulher e aí o Desperta de Homem também? Devido os nossos resultados serem muito bons, as pessoas começaram a pedir pra gente levar para o interior, as prefeituras do interior começaram a procurar a gente, nós fizemos um evento na terça-feira na Secretaria da Mulher, né, daqui de Cuiabá. Então, o resultado realmente é muito positivo, começou a ter uma visibilidade muito grande, graças a Deus. Então, a gente está realmente correndo com esse projeto, porque ele está se tornando um projeto de muito resultado emocional. Por isso que a gente... E aí, agora vocês vão ver uma coisa interessante. Tem uma tia minha que ela veio aqui, ela criou algo maravilhoso, né? Que é tirar as pessoas da rua, trazer dignidade para essas pessoas. E ela falou que ela ficou muito feliz de fazer esse trabalho, ver aqui no podcast falar. E ela falou que teve gente do Brasil inteiro atrás dela. Se você vê lá nos stories, nas conversas, tem um monte de gente que falou com ela. Ela, Alexandre, eu tava querendo levar isso para outros lugares. E ela conseguiu com esse podcast. Então eu falo para vocês, isso vai acontecer nível Brasil, entendeu? Com certeza, porque a galera hoje em dia tá assim, tá na net, tá na internet, e tá ligado a essas coisas. Sim. E o que é tudo que é de bom, a gente tem que estar colocando, tem que trazer coisas boas, né? Não é à toa que eu falei assim, no Perenha Cast para isso, é para trazer coisas boas, conteúdo legal, para que as pessoas possam evoluir, né? Não que nós somos o dono da razão, mas é que as pessoas precisam entender que existe, às vezes não sabem. Existe coisas que a gente não viu, detalhes da vida. Mas isso é uma maravilha. Tem uma coisa que eu achei, essa semana eu achei muito interessante, até comentei no último evento que nós fizemos. Dentro de uma casa, se o marido está desequilibrado, tá tudo bem. Se o filho está desequilibrado, tá tudo bem. Agora, se uma mulher está desequilibrada, meu amor, a casa inteira cai. Porque a mulher tem que estar bem. Quando ela está bem, ela consegue equilibrar o marido, ela consegue equilibrar o filho. E aí o exemplo, que quando ela sai do Desperta de Mulher, ela sai muito melhor. Ela sai assim, né? Mas é verdade. Às vezes o homem, ele tá desequilibrado e ele não, por ser o homem, tem que manter aquela pose sim, tal, de forte e tal. Ele tá sofrendo. Tá sofrendo. O cara tá sofrendo. Mas o homem, ele só vai quando ele tem exemplos. Quando ele vê a mulher dele totalmente diferente, entendeu? Ele vai. Isso aí, quando a mulher tá
ela tá bem, ela consegue de uma forma. A mulher tem um poder maravilhoso. É que a gente não consegue entender o nosso poder. Porque se você fala com carinho, se você vai com delicadeza, você consegue convencer o esposo aí. Também ter a mudança. Ter ajuda. Ter ajuda. Claro. Eu tive a mudança na minha vida. Então agora eu vou buscar a mudança para o meu esposo. É que o que tem acontecido? Depois que a mulher sai do aspecto de mulher, ela sai com um olhar de empatia muito diferente. Dizem, vocês não conseguem. E não sai, ela não sai a mesma pessoa. E a dor do outro começa a ter olhar sensação. pro outro e falar bem assim, peraí, eu tenho compreensão, eu consigo fazer gestão dessa emoção agora. Ele não consegue, não vou segurar a onda aqui, porque eu consigo fazer isso, ele ainda não consegue. Então o que a gente quer? Dizer pra esse cara que lá no evento, esse evento, o Everton tá muito à frente dele, porque como ele é pra homem, são linguagens diferentes, né, Alexandre? São. Então assim, o olhar do Everton tá muito mais forte dentro do desperto de homem, por quê? Porque nós vamos levar um evento pra homem. Sabe o que a gente já vai entrar quebrando? Aquela velha conversinha lá atrás de que homem não chora. Não, Já cara. começa aí. Homem chora mais que mulher. Entendeu? A gente só segura a onda. Mas aí o que acontece? Cria aquele sentimento, pressão emocional muito grande, Sim. passa de pai para filho, É muito pra maior em neto e vai vocês do que na embora. gente. Que a gente. Porque a mulher olha para essa insensibilidade do Na homem de cabeça não do chorar. homem. Na cabeça do homem, isso é importante. Ele acha que ele é o provedor da casa. Uhum. Na cabeça do homem é isso. Na verdade, o casal são um provedor da família. Uhum. E aí fica naquela situação que as pessoas não conseguem aceitar, às vezes até que a mulher ganha mais do que ele. Eu já vi. Eu já vi muitos casais destruídos Nossa. por causa desse fator. Ah, minha esposa ganha mais do que eu. Gente, Tá tudo certo. Amém! Ah, Amém! Tá tudo Entendeu? certo. Então, É do assim, casal. mas tem, porque nós fomos criados como, né, o provedor, você é o... É bíblico, né? É bíblico, né? O homem é o provedor da casa. E né? hoje a evolução, ela te leva a algo totalmente diferente. Mas se ambos não estão com a cabeça bem trabalhada, aí vai começar aquelas questionamentos. O homem é provedor, aí a mulher se coloca assim, eu sou provedora, ela vai querer começar a ter a empatia do homem. Porque existe aquela situação, quando a mulher ela ganha mais que o homem, ela começa a querer ser o homem da casa. E a mulher ela não pode ser a figura masculina da casa. Ela pode até ganhar mais que o homem, mas ela tem que continuar sendo a figura feminina da casa. É uma confusão mental daí, né? Então tem que estar muito Pois é, equilibrado, complicado. Você tá emocional, entendendo? pra conseguir lidar Porque com a isso. partir do momento que a mulher ela começa a se comportar como o homem da casa, o relacionamento acaba. Sim. Mas ela pode até ganhar mais, sem perder a posição de mulher, A essência. a essência feminina. E isso Sim. é muito difícil. Ainda mais no mundo de hoje. Olha só, um exemplo que eu falo muito no consultório. Dia dos Pais, aí os filhos postam com a mãe falando, parabéns mãe, que é minha Fez mãe um e post, meu eu achei pai. maravilhoso o teu post desse. Eu até comentei. A mãe não quer ser o pai, porque é muito pesado ela já ser a mãe. Ainda imagina ela sendo a mãe e o pai. Você entendeu? Você entendeu? São figuras. Ah, eu sou a mãe. Não tem mãe. Ou você é mãe. Figura do pai é do pai. Se ele não faz, não cumpre o papel dele, é um problema só dele. Você é a mãe, você quer ser mãe. Ela vai ser a melhor possível. Eu posso dizer isso, eu falei pra Everton, eu posso dizer isso com toda a credibilidade do mundo. Porque eu perdi o pai com 6 anos de idade. Meu pai. Né? Eu fui criada sem a figura paterna. Mas tive uma mãe fantástica, maravilhosa. Eu me separei 11 anos atrás. E o meu ex-marido cumpre o papel dele de pai de forma excepcional, com toda a responsabilidade, com todo o carinho e amor que ele tem pelos filhos. Eu quero ser só mãe dos meus filhos, não quero ser mãe e pai. Sim. Entendeu? A minha mãe, ela foi mãezona. Ela não foi mãe e pai. É muito pesado você atribuir essa figura. Ah, eu sou mãe e pai. Não, você é mãe. E a mãe dá o seu melhor. A mãe dá o melhor dela. O pai dá o dele, e também o melhor dele. Cada um dá o melhor de si. E uma coisa muito importante, que às vezes o filho, né, ele fala, justifica dizendo, eu sou assim porque eu não tive pai. Aí já vem aí a gente entra na hipnose. Aí a gente entra... Exato. Bem tratado. Aí a gente entra na hipnose. É a hora da mãe falar assim, Vamos procurar um Vamos lá. especialista. Tá bom. Entendeu? A gente trata Esses traumas aí, às vezes a gente coloca como gatilho, entendeu? Às vezes é a famosa desculpa que a gente cria na vida para não fazer a coisa certa. Você vive de desculpa. Eu não vou pra frente porque isso. Eu não faço. Gente, pelo amor de Deus, a gente somatiza as dores o tempo inteiro e essa somatização faz com que você pare ali, trava ali, fica ali. E realmente acontece. Não é livrando a pessoa. Não, isso aqui não tem nada a ver. Tem a ver? Tem.
Mas não é desculpa. Que a qualquer momento você pode se desligar disso e seguir prosperamente sua vida. Senão você vai ficar travado. Se você decidiu que esse é o problema, você vai ficar travado pro resto da vida. Sua vida você vai nascer, morrer, viver e morrer porque é por causa de um problema que você não conseguiu, entendeu? Sim, claro. Então, levanta Você vê que é um assunto muito polêmico. É muito polêmico. Vamos ficar horas Agora, aqui falando. eu vou entrar num assunto. Tipo assim, quando a pessoa ela entra na hipnose, ela tá num transe. Certo, transe hipnótico. Transe hipnótico. Eu já ouvi falar que quando a pessoa sai desse transe de uma vez, num momento ruim, acontece alguma coisa mesmo? Ou é só conversa fiada? Vai lá, Elisângela. Eu tô falando isso porque Entendeu? eu tô tirando dúvida. Essa é a pergunta aqui, ó. Eu tenho medo de fazer hipnose, pois posso ficar no transe? Isso Vai lá, é... explica aí. Não tem risco dela ficar no transe. Tipo assim, você me transformou na galinha. Vou E ficar aí na eu galinha. vou dentro da galinha, vou ficar... Ó, Não. fazer científico. Vai lá, explica aí. Não vai. Não vai. Primeira coisa, vamos voltar lá no que a Crismar falou no começo sobre a hipnose de pau. Ali, aquela brincadeira ali, que a qualquer momento ela vai, despertou, acabou. Sim. Você entendeu? Mas a hipnose, ela não vai te deixar no transe. Por quê? Porque a todo tempo você está consciente. Você está conversando com o seu hipnoterapeuta, entendeu? Você sabe tudo que vai acontecer. Você sabe tudo que está acontecendo. A única condição que você fica é que você fica ali paradinho, com os olhos fechados, porque você vai vivenciar o que precisa ser ressignificado. Você entra num estado de relaxamento, onde nós conseguimos, através de técnicas, entrar dentro do seu subconsciente. E essa entrada dentro do seu subconsciente faz com que a gente faça ressignificações. E, inclusive, a pessoa pode sair da hipnose no momento que ela quiser. Se o trauma que ela está revivenciando é muito grande, ela sai, ela mesma. Sem a gente chamar. Ela pode sair. Pode acontecer. Não quero mais. Ela pode sair. Ela decidiu aqui, não Ela quero decidiu, mais, acabou. vou sair. Saiu. Ela pode sair. É claro que a gente percebe em alguns momentos que às vezes é bom a gente tirar ela, trazer ela de volta, porque senão ela vai fazer isso e isso vai ficar ruim, porque se ela sai, ela vai ficar com aquela lembrança ruim ali. Então a gente foi ressignificado. não foi ressignificado. Então, a gente mantém até aí vem um bom profissional. É um processo. Porque você vai fazer com que ela volte no momento certo. Já pensou ela voltar no momento que ela está ali sendo abusada? Aí ela vai ficar com aquela dor. Então a gente tenta fazer com que ela fique um pouquinho mais, ressignificamos e tiramos ela. Mas a gente vai no limite do paciente. Porque às vezes você também não... quando você percebe que o paciente está muito sentindo, está sentindo muito aquilo, é melhor você tirar ele do transe, voltar em outra sessão, fazer com que o paciente fique mais tranquilo. Que, na verdade, a gente tem técnica de controle dessa emoção dela. Então, a mesma forma que eu consigo me conectar com ela e saber a sintonia, em que nível está essa emoção dela, eu controlo essa emoção. Só com que eu vou falando pra ela, peraí, deixa eu tirar um pouquinho, daqui a pouco eu entro de novo pra ir ressignificando aos poucos. Então, assim, não tem isso. Agora eu vou num assunto, assim, eu participo da ANPUP, que é a ufologia, né, e eu escuto, eu tô ali pra ouvir tudo, eu vejo muitas pessoas falar, existe alguma coisa paranormal que existe mesmo nesse nosso mundo? Eu tô perguntando isso pra vocês. Melhor pessoa pra responder. Habilitadíssimo pra responder. Ou às vezes é coisa da mente da pessoa. Isso é questão de crença, eu acredito, né? Uhum. Crença, e eu acredito nisso. Então, eu acredito sim que nós temos fontes energéticas totalmente influenciadas no nosso mundo hoje. Isso eu não tenho dúvida. Entendi. Tanto que eu consigo até fazer um teste com você aqui sobre a energia do seu corpo. Como que as energias, como que esse telefone pode influenciar na sua força física, por exemplo. Então, assim, é uma força totalmente externa que está acoplando na sua força física. Então, energias externas têm sim muita influência dentro do nosso corpo físico hoje, dentro do mundo que a gente vive. Eu acredito nisso. Entendi. E tem muita coisa assim que a gente vai vendo nesse mundo, que às vezes a pessoa leva um trauma, né? E ela volta, e você vai lá botar ela em transe, tudo. Ela volta e você fala, nossa, tipo, aconteceu algo diferente. Fala, meu Deus. Mas é isso que tá. Por isso que tem que ser um profissional. A responsabilidade de ser um isso que eu ia falar, tem que ser um profissional. Quando a gente vai dentro de uma sessão e a gente está dentro de um trauma de abuso sexual, a gente já sabe lá na anamnese que tem abuso nessa aqui. Então eu vou regredir, eu vou no abuso. Eu, como terapeuta, já sei o que eu vou fazer lá. Eu vou colocar
colocar ela dentro do abuso. Só que eu vou colocar o tempo que eu vou deixar para ela sentir aquela emoção e vou tirar ela dela. Por quê? A gente só ressignifica se a gente faz a pessoa acessar aquele momento novamente no subconsciente dela. E trabalhar essas... Trabalhar, leva lá de novo e trabalha a situação. Quando eu cheguei lá, entrei, ela acessou o subconsciente, acessou a emoção ruim, eu ressignifiquei, ela voltou. Quando ela voltar e pensar naquilo, ela não tem mais o mesmo significado. Ela não sente mais aquela emoção ruim. Ela sente a ressignificação. É assim que é tratado, entendeu? Então, por que a gente tem que acessar o subconsciente? Para entrar lá naquela emoção novamente. Por isso que eu falei pra você, Clara, que você falou, programinha de computador. A gente entra lá, reprograma, aperta o botão. Exatamente, a gente tira. É igual comida. É. Você fica no loop, você senta num prato de comida, é incrível. Você começa a comer. Enche o prato, e vai comer. Não, mas eu tô falando isso a sério, eu percebo. Você tá num loop. Uhum. Você não precisa mais comer. E outra, você acha que um dos vícios mais difíceis que tem, eu falo que é a comida. Uhum. Porque é algo que você precisa, é algo que você faz o culto ao sabor. Aqui, ó. A cabeça. Mas, você vai ver isso. Mas você começa, às vezes, você já chegou na metade da metade, você fala assim, já estou satisfeito, mas eu vou até o final. Então, depois que você aí eu vou lá de novo. Depois que você passar pelo processo de emagrecimento, você vai falar assim, eu não preciso mais. A tua cabeça olha e você não quer mais. Você não tá entendendo. Você vai ver o que vai acontecer. E outra coisa que tem que deixar bem certo para todas as pessoas que estão nos assistindo. A hipnose não tem nada a ver com espiritismo, com religião. É porque o que acontece? As pessoas falam, nossa, mas eu sou católica, eu sou evangélica, eu vou fazer uma sessão de hipnose, né? Isso não condiz com a minha religião. Gente, não tem nada a ver, É mente. Da mente. É a mente. É a coisa mais pura que Deus nos deixou, foi o conhecimento, entendeu? É um conhecimento milenar, inclusive, há muito tempo, só que foi introduzido para o bem. Eu falo que é para o bem, porque se você consegue ressignificar pessoas, se você consegue mudar e tirar traumas, gente, pelo amor de Deus, isso é bom. É reprogramar, né? Uma reprogramação. Você falou a mesma coisa. Imagina a quantidade de pessoas que a gente consegue tirar de medicamento. É maravilhoso, ansiolítico. Tem pessoas que tomam... Uma sessão tira a ansiedade da pessoa que ela carregou a vida inteira. E tomando ali medicamento pra dormir, medicamento pra acordar, aquela vida. Cigarro, tabagismo. Quantos anos tem gente que tenta? Uhum. Então é isso que a gente tá tem que tentando, mas eu até entendo. Vai tirar o cigarro da sua vida sem remédio, sem nada. Vem cá. Acabou. Vai tirar o cigarro da vida dela. Vai emagrecer, saúde, tudo, bem-estar. É assim. Mas ela não vai mais sentir vontade? Ou ela... Fumar? Não? Não. Totalmente. Não. É capaz dela ter nojo do cigarro. É exatamente isso. Ela vai ter nojo de cigarro. É capaz não, é exatamente isso, né? Ele pega um cigarro, é a sensação mais horrível que ele tem. A gente faz ela ter nojo de cigarro. Imagina que você tem nojo dessa batatinha. Você não tá pode. Você não pode chegar perto dessa batatinha, que essa batatinha te causa repúdio. Toda vez que você pegar um cigarro, você vai ter essa sensação. Você vai sentir essa batatinha. É doido. Aí você pega o cigarro, você já fala, nossa. É significação, a gente muda. É diferente de coisa boa. Olha, vai testar. No caso da troca, a gente tem que trocar por coisas que você não gosta, né? Ainda é batata. Eu vou aproveitar aqui e vou disparar 2 gatilhos aqui do que acontece muito no consultório. Falamos aí de pandemia, de ansiedade. E o que a gente trabalha muito na hipnose no consultório é a questão da despedida. Luto. Tá? Muito bem lembrado, muito bom. Tem um paciente, caso recente no consultório, paciente com muita dor lombar. E a região lombar na terapia integrativa está ligada totalmente à insegurança. Então a pessoa sentiu situações de insegurança, a lombar dela vai doer. Normal isso, na terapia integrativa. E todas as segundas-feiras, esse paciente está com muita dor lombar. Muita dor lombar. Aí eu sentei com ela um pouquinho, conversei com ela sobre como que era a vida dela e tal. E ela contou que a mãe dela faleceu. E desde então ela começou a ter a dor lombar. Quando a mãe dela faleceu. O que a gente, só resumindo para vocês, o que a gente descobriu ali na terapia em questão do caso dela? Todos os domingos, a família se reunia na casa da mãe. E aí, segundas-feiras, a lombar dela estava
gritando de dor. Entendeu? Por quê? Aquela insegurança dela fazer com a filha dela o que aconteceu dela com a mãe. Você entendeu? E a mãe dela também foi internada. Ninguém conseguiu ir visitar. Acabou. Internou, Covid, ninguém vai verificar. Acabou. Entrou viva, saiu morta. Entendeu? Então, assim, ela não teve a despedida da mãe. Não teve a sensação de acolhimento, né, para cessar um pouco o sofrimento. E sempre que ela vivia a perda da mãe, a coluna dela doía. Conversamos sobre a mãe dela um pouquinho, demorava algumas horas, a lombar dela gritando de dor. Então nós fizemos lá uma terapia com ela de despedida, de luto com a mãe. Ressignificamos esse sentimento da perda dela com a mãe. Interessante. É muito... Vocês falando aqui, eu acho que vou ser sincero pra vocês. A Daniela tá aqui, galera. Você viu? Ela quietinha ali. Ela não está participando. Eu quero que vocês voltem, Daniela. Saudade da Daniela aqui comigo. Mas assim, é muito sério essa questão da gente estar falando, porque eu falo assim, hoje nós tivemos esse podcast que acho que foi fantástico, que nós trouxemos assim, informações para as pessoas. Não é só falar assim, é o trabalho de vocês. Não, é o problema das pessoas. Né? E eu acho que a gente tem que ter mais, eu acho que a gente tem que trazer mais coisas legais. É só chamar. Entendeu? Coloca aí as perguntas e trazemos um dia aqui só para responder. Vamos levantar e vamos trazer essas perguntas, vamos fazer isso. Eu acho que isso é muito importante, eu acho que as pessoas precisam disso, entendeu? E essa questão desses problemas que todo mundo tem, né, que eu falo assim, é o cotidiano que nós vivemos e nós precisamos hoje, às vezes, sair até um pouco do remédio, né? Nós temos que procurar hoje alternativas que elas são sadias, porque o remédio tem um efeito colateral. E esse tipo de terapia de vocês não tem efeito colateral. É fantástico, eu fico feliz. E eu falo que isso aí é o quê? Isso aí é uma evolução. Entendeu? É evolução, porque vocês estão trabalhando o quê? Com a maquininha mais importante que nós temos. E isso aí eu acho que as pessoas têm que ter consciência. Elas às vezes têm que parar de ter o medo e procurar essa ajuda. É rejuvenescimento emocional. A pessoa sai da ansiedade, ela sai dos problemas, ela fica emocionalmente, os neurônios, ela para de perder neurônio, essa é a verdade. Só realmente, e procurar realmente, né, gente, eu sempre procuro isso porque a gente vê muitas situações, né, de pessoas que eu já tive experiência de pessoas que falam, mas eu fiz online. Eu falei, meu Deus. Não é a mesma coisa. Se fosse a mesma coisa... Eu fiz online e era diferente. Falei, nossa... Eu comecei a atender online, eu confesso que eu não gostei. Não, e pior que não era um atendimento online. E não era um atendimento online, era aqueles cursos online que a pessoa vai, aquela coisa, não é aquela coisa personalizada. Também, eu não gostei, eu acho que eu entrego melhor. O que acontece? Pessoalmente. É tudo personalizado, cada atendimento, vocês não concordam? É um atendimento, tipo assim, o protocolo que foi bom pro Everton não é o mesmo pra mim, então como que vai usar o protocolo que usou no Everton, uma coisa padronizada? É a mesma coisa se eu gravar um vídeo e colocar na internet, você tá com dor de cabeça, faça essa técnica. Gente, não é isso, às vezes a dor de cabeça da pessoa tá relacionada a outra coisa. Você tá entendendo? É que na internet eles vendem isso, o curso padronizado, faz um vídeo e coloca ali. Se o online, se for personalizado, ainda até que dá pra dar uma... Não, ele funciona. Não, mas a reação da pessoa, você sente. É esse contato. Em cima dessa reação, eu acho assim, a lógica que você vai ter. Né? Então a gente gosta o que você vai sentir para você fazer o ajuste. Se você não tá online, você não sente cheiro, não sente nada, a percepção, os sinais, as nuances do rosto de face são bem pequenas. Eu acho que assim, vamos dizer, é muito importante você deixar a sua vida na mão de alguém. Sim. Pra você deixar online. Imagina se cai a conexão da internet. Aí, ela volta, ela sai do normalmente. Significa. Mas não resolveu o problema. Eu vou agradecer você o convite. Muitíssimo obrigado de ter aberto esse espaço aqui pra gente. Claro. As pessoas podem procurar a gente no Instagram. Vou deixar mais uma vez meu Instagram, @CleideMar_Carvalho. Quando você acessar, você vai ter mais conhecimento sobre o nosso trabalho. Que a gente muda dentro do link da bio, tem
meu WhatsApp, você pode falar comigo direto para tirar alguma dúvida. Agradeço o convite, obrigada mesmo por, né, dar esse espaço para a gente vir esclarecer tudo que a gente precisava esclarecer sobre a hipnoterapia. Maravilha. Eu também agradeço, tá, o convite de estarmos aqui para poder esclarecer, né, e até para as pessoas entenderem que a hipnose não é um bicho de 7 cabeças, entendeu? Que é capaz das pessoas realmente terem essa mudança e a qualidade de vida, sair dos remédios, entendeu? E voltar a ter uma vida mais saudável. Né? Que maravilha. Suas considerações finais. Foi sensacional estar aqui. Obrigado a todos. Quem tirou ou vai tirar aí algum proveito disso. Se quiser acessar a rede social, @everterapia, tratamentos de dores físicas e emocionais. Despertando pessoas, este é a nossa função. Nós vamos deixar no link do vídeo, tá? É bom. Vamos deixar as informações para que as pessoas possam Estou acessar. viajando essa madrugada, dia 19, estou aqui, entro em contato com o senhor para fazer o seu processo de emagrecimento. Você vai começar a emagrecer, você vai fazer propaganda minha emagrecendo. Isso aí, galera. Isso aí. Obrigada, Alexandre. Obrigada. Galera, é isso aí. Não esqueça de estar sempre compartilhando, deixando as suas mensagens. Vai ser muito importante, porque tá todo mundo ligado a isso, tá? E é isso aí, galera. Muito obrigado a vocês. E vamos que vamos. Valeu! Tchau. Valeu.